A economia é o estudo de como a sociedade administra seus escassos recursos. O aparecimento do coronavírus pegou o mundo de surpresa. Nesse cenário de medo e instabilidade, empresas, empreendedores e os governos têm colocado na mesa suas armas para tentar evitar um colapso da economia. Mas, como todo cuidado é pouco neste momento, e o planejamento e alinhamento de empresas com colaboradores é essencial, vem à tona a importância da assessoria empresarial neste momento de adversidade. E para falar sobre o assunto, está em linha conosco Luiz Carlos de Souza, consultor empresarial e empresário sócio na empresa Tática. Luiz Carlos, muito bom dia. Bom dia, Denise, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Luiz, como é que vocês podem descrever nesse momento o cenário que estamos acompanhando, estamos vivendo, o chão que estamos pisando um dia de cada vez e, ao mesmo tempo, com tantos pontos de interrogação nessa relação de empresa com seus colaboradores, nessa relação de empresa com os números, as contas que estão chegando e, ao mesmo tempo, querendo sair de tudo isso com muita segurança, né? Denise, nós temos uma situação, todos nós, independente do tamanho da empresa, estamos vivendo um momento que é de extrema insegurança, né? Todos nós gostamos de trabalhar com previsibilidade, né? Essa é a palavra, é a expectativa. E nesse momento tudo que nós não temos é isso. Então nós temos visto um grupo de empresas importante, vários de nossos empresários hoje, vivendo uma situação muito complexa, negócios paralisados, interrompidos, volumes diminuídos. Outros, por sorte, ainda não sentiram esse evento de crise, né? Mas certamente sentirão, de alguma forma. E o que nós podemos perceber, principalmente na nossa sociedade, no nosso estado em particular, é uma vontade, um desejo de recuperação muito grande, uma sensibilidade muito grande a isso, sendo que todos nós temos tomado medidas, né, de contenção, de rearranjo e começamos já a pensar em como reagir, né? Essa é a visão que a gente tem hoje do nosso empresariado, né? Muitas empresas estão diminuindo gastos. O treinamento das equipes passa a ser essencial num momento como esse, Luiz? Olha, na verdade, acho que a gente precisa olhar da seguinte forma, né? Nós estamos no momento onde o mais importante é a gente ter medidas de monitoramento. Nós temos uma série de situações acontecendo dentro da organização, com pressão de caixa, com atrasos de pagamentos, inadimplência. Então, acho que o primeiro ponto, cada empresa deveria já ter feito, e se não está fazendo, deveria fazê-lo, é montar um monitoramento da situação do seu negócio. Algumas empresas grandes têm o que a gente chama de comitê de crise. Reúne lá alguns executivos importantes, alguém do RH, do fiscal, e diariamente ou semanalmente discute o que está acontecendo no mundo, as medidas que o governo vem tomando para mitigar os problemas que a minha organização está vivendo e como eu consigo resolvê-los ou mitigá-los, né? Então esse é um procedimento mínimo, tomar conhecimento do que está acontecendo. Você tendo isso em mãos, você consegue, de uma forma mais apropriada, responder rapidamente ao que está acontecendo ou o que vai acontecer, né? A redução de quadro, muitas vezes, pode ser imperiosa. Alguns negócios não terão outra alternativa senão a redução de quadro. De toda a nossa carteira de clientes, para você ter uma ideia, Denise, aproximadamente 20% das empresas já fizeram algum corte de colaboradores, né? Mas muitas outras empresas ainda estão evitando essa medida. Por que isso é importante? Porque pessoas são um pilar importante de desenvolvimento das empresas. Abrir mão de recursos importantes e talentos neste momento pode prejudicar severamente a recuperação quando ela começar. Então, esse exercício de entender que momento que você poderia ou não abrir mão da sua força de trabalho, ele é muito importante. Ele passa antes, como eu falei, em monitorar constantemente o que está acontecendo. Você deve ter uma rotina diária ou semanal, como já falei, de monitorar o que está acontecendo. Quais medidas têm saído no mercado? O que eu posso fazer para mitigar, né? Outra coisa muito importante, muito importante, aproveitar, ter nesse momento, é você ter uma visibilidade de caixa muito
atualizada. É normal as empresas terem um fluxo de caixa projetado, muitas delas fazem isso mensalmente, outras diariamente. Nesse momento de crise, você tem que ter a previsão de caixa dos próximos 3, 4, 5 semanas revisada diariamente ou semanalmente. É muito difícil fazer isso, né, no cenário de incerteza, é verdade, eu reconheço, é muito difícil, mas ele é importante. Essa revisão periódica vai te mostrar quais os impactos no teu negócio, como é que ele está se portando, aonde está pressionando mais o caixa, se as medidas que você tem tomado são adequadas ou não, você consegue ter essa sensibilidade muito mais rápida. Aproveitando também, você falou em treinamento, né? Sim, pode ser um excelente momento, apesar da crise, apesar das dificuldades, pode ser um ótimo momento para você treinar as pessoas. Treinar as pessoas em gestão de crise, treinar a flexibilidade das pessoas. Você pode aproveitar esse momento onde você tem uma certa ociosidade, pessoas trabalhando de casa, e disponibilizar treinamentos de aperfeiçoamento pessoal. Então, aproveite esse momento. A crise é terrível, mas toda crise tem suas oportunidades. Em desenvolvimento humano, esse ponto que você falou é importantíssimo. Trazer para dentro da cultura da empresa o treinamento em governança, treinamento em reação rápida, gestão de crise, né? Então, você consegue fazer isso nesse período, né? Você falou, Luiz, que 20% das empresas em que a Tática atende, a Tática acompanha, então já fizeram algum tipo de corte de colaboradores. E aí vem ao encontro uma informação que também ficou muito em evidência nesse final de semana, inclusive no jornal Folha de São Paulo, onde o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas aponta que a crise da Covid-19 deixará 12 milhões e 600 mil pessoas desempregadas no país, elevando a taxa a 23,8%. O nível atual é de 11,6% e poderemos chegar então a essa taxa de desemprego a 23,8%. E aí sim é um complicador a mais na vida de tantos brasileiros, tantas famílias, seja ela família de empresários e família de trabalhadores que estão, né, se deparando com essa realidade. Exatamente. Esse dado é muito importante. Realmente, essa estatística foi divulgada esse final de semana. Uma coisa certa nisso. Nós teremos algum impacto. Nós temos acompanhado, e isso todos os meios de comunicação têm sido primorosos em deixar-nos informados sobre essas estatísticas. Todos nós seremos impactados, todas as empresas do mercado serão impactadas. E qual é a dimensão do impacto ainda é uma incógnita. Essa é uma das estatísticas que saiu da Fundação, ela é muito bem elaborada. Todos querem que isso não aconteça, mas vai acontecer em alguma medida, né? E isso, obviamente, se nós estamos falando de um aumento do número de desempregados, fatalmente isso vai afetar consumo, expectativa de consumo e assim por diante. Toda a nossa cadeia de valor será afetada. Nós temos hoje um grupo de empresas que já sentem imediatamente os impactos da crise. Vou dar um exemplo: o varejo, né, as lojas, os shopping centers estão parados, sentiram imediatamente, as cadeias de restaurante sentiram imediatamente a crise, estão vivendo agora a crise, né, o agudo da crise, com o afastamento de cliente, paralisação de atividades, pressão no caixa. E temos um outro grupo de empresas que, fortuitamente, felizmente, ainda não sentiram os impactos da crise, né? Os sistemas de saúde, plano de saúde, empresas de alimento em geral, na verdade, e assim telecomunicações, energia elétrica. Essas empresas ainda não sentiram os efeitos da crise, principalmente pela sua essencialidade, mas vão sentir. Nós teremos então esse momento de crise. Nós temos um momento de crise onde estamos vendo várias empresas sofrendo agora, e nós vamos ter o rescaldo disso, que é a próxima onda das empresas que sofrerão daqui a pouco, mas todos sofrerão. Nós não podemos ter ilusão que essa pandemia obviamente passa como toda crise passa. Toda crise passa. E depois que a crise passa, nós começamos o trabalho de recuperação. Primeira coisa que nós temos que ter em tela: não vai ser a mesma coisa que era no momento passado. Se a crise terminar amanhã por decreto, se a crise terminar amanhã porque acabou a contaminação, nós ainda vamos estar trabalhando com isso, vamos ter esse rescaldo por 2 meses, 1 mês, 3 meses, enfim, um período. Então, voltando a pensar agora o que nós podemos fazer dentro desse cenário. Nós não temos bola de cristal, ninguém tem.
mas sabemos que o mercado vai ser muito adverso nos próximos meses. Nós teremos aí, essa crise vai findar, se formos pegar como estatística o que está acontecendo na Ásia, essa crise perdura em torno de 3 meses. Então, a situação que a gente está vendo hoje talvez perdure ainda por abril e maio, e depois começa uma normalidade. Vamos torcer para que seja isso. Agora, mesmo passada essa crise, nós ainda teremos um período duríssimo até o final do ano, porque, como você falou, teremos um número de desempregados muito grande, né? Teremos uma perda de receita muito grande, né? As pessoas hoje estão consumindo com as suas reservas. Acabou essas reservas, você vai reduzir o seu consumo e assim por diante. Então, o que nós podemos fazer para isso? O que nós temos visto, orientado nossos clientes, discutido com os nossos outros assessores, inclusive até mesmo com concorrentes, para que possamos ter uma linguagem única, toda a empresa tem que monitorar constantemente o que está acontecendo ao seu redor e monitorar as expectativas. Nós temos uma série de pessoas e empresas trabalhando muito para dar elementos de mercado, como essa estatística da FGV, certo? Com cenários de economia para o próximo ano, variação de PIB. Os bancos têm dado muitas informações sobre como é que eles esperam que aconteça o PIB. Tudo muito incipiente. Nós não sabemos exatamente o comportamento desses índices, né? Nós temos hoje um range, né? Uma variabilidade dentro do que pode acontecer de queda de PIB, por exemplo. Mas são informações importantes. Então, você precisa monitorar esses estudos, precisa conhecer o que está acontecendo e começar a desenhar cenários, fazer cenários de estresse. Se o seu negócio, por exemplo, ainda não foi afetado pela economia, porque é um negócio, por exemplo, do setor de prestação de serviços, planos de saúde, por exemplo. Bom, mas você vai ter uma perda de renda daqui a 6 meses. Fatalmente você vai perder receita. O que isso pode impactar no seu negócio? O que você pode fazer para mitigar isso? Essas análises, essas avaliações te permitirão rapidamente reagir a esse cenário, né? Então, nós podemos falar o seguinte: nós temos hoje, no momento que a gente está mitigando os efeitos, mitigando o estrago, mitigando os problemas. Nós estamos na fase de contenção da crise. São planos de ação para não perder caixa, não demitir funcionários, avaliar o que dos planos do governo nós conseguimos usar no nosso negócio para mitigar a perda de caixa e conseguir sobreviver. Esse é o plano de contenção. Nós vamos ter logo daqui a pouco, alguns meses para frente, a recuperação, certo? Buscar novos mercados, reagir, monitorar, ver o que está acontecendo, equilibrar minha posição de caixa. Isso vai perdurar provavelmente até o final desse ano. E depois nós temos que pensar em como nós vamos elevar o patamar da nossa empresa. Veja, nós temos um mundo novo, vamos perder muita receita, vamos ter um evento muito agressivo e as empresas que estiverem mais bem preparadas, as empresas que estiverem melhor posicionadas para reinventar o seu negócio, identificar novos nichos, aproveitar a oportunidade de mercado, se recuperarão muito mais rapidamente, né? Então, esse é um cenário que a gente tem que começar a pensar, são ações que nós temos que ter em tela, que temos que fazer para poder sobreviver à crise e retomar em algum momento futuro o que perdemos nesse momento. Luiz Carlos de Souza, consultor empresarial e empresário sócio na empresa Tática. E eu te pergunto, Luiz, como a sua empresa está trabalhando nesse momento? Nós estamos trabalhando praticamente todos nós em home office, né? É óbvio que para uma empresa de consultoria é muito mais simples, nós estamos habituados a trabalhar fora do escritório, né, do nosso escritório, trabalhamos sempre nas organizações, então para nós é muito simples, né? Nós já estamos adaptados a esse modelo de trabalho, né? Já temos hub de comunicação, temos software de comunicação, todos os nossos colaboradores têm equipamento adequado, equipamento com câmera, microfone, etc. Então para nós é muito mais simples trabalhar via remota. Muito embora ainda assim não é a mesma coisa que gostaríamos, mas estamos muito acostumados, né? Para as organizações que não estão nesse mesmo patamar ou não têm esse viés, é um pouco mais complicado, né? Mas estamos trabalhando muito bem, todos nós estamos em home office, pontualmente tem alguns compromissos que a gente tem que vir ao escritório, e aí nós temos salas preparadas e isoladas para isso, e temos conseguido conduzir nossos negócios de forma bem ampla e, de certa forma, normalmente.
A Tática é uma empresa que presta serviços de auditoria externa e interna, impostos, consultoria, assessoria empresarial e também mapeamento de riscos. Sobre essa palavra, mapeamento de riscos, entender esse cenário é perfeitamente também compreendido nesse dia a dia de vocês do passado, mas claro, com um novo presente e sem saber como será o nosso futuro? Sim, o que nós temos... a Tática tem uma característica muito importante, como você falou, uma série de produtos diversificados e todos eles muito customizáveis a cada situação. De forma prática, hoje, o que nós estamos podendo ajudar os nossos clientes em ações específicas e práticas. Revisão do fluxo de caixa detalhado dos próximos 3-4 semanas para verificar problemas de caixa. 2, trabalhar com cenários, projeções de cenários. Quais são os cenários possíveis? 3, participar dos comitês de risco, discutir com os comitês de risco o que está acontecendo, as novidades. 4 ponto, revisar a legislação que está sendo editada agora e verificar quais legislações são as mais apropriadas para a empresa, sanar dúvidas, avaliar os pontos. 5, mapear os pontos de risco, da visão futura da empresa, com base nos riscos que ela está verificando. Os riscos são adequados? Há algum risco não mapeado? Olhando sempre os próximos meses aonde nós estamos saindo da crise. Esses riscos estão adequadamente mapeados? Quais são os nossos planos internos para esses riscos? Esses planos são razoáveis? E por final, ainda temos um produto que neste momento não é talvez o mais adequado para as empresas, mas é redesenhar os processos futuros, redesenhar a cadeia futura e avaliar quais os meus produtos, quais a minha linha de negócio, as minhas linhas de negócio poderão ser melhores aplicadas nesse novo mundo que vai começar após a pandemia. Então, rapidamente, são essas várias frentes de trabalho que temos proposto e ajudando nossos clientes na construção de um futuro um pouco melhor. Legal, Luiz. Considerações finais para essa conversa tão importante, tão bem aproveitada para a gente começar muito bem essa semana, que segue sim a quarentena para todos nós, para quem está liberado, para quem está autorizado a fazer sim as suas atividades, que seja com muita segurança, com muita orientação, sempre pensando em si, mas é um pensamento que começa por nós, mas que se estende para a segurança do próximo. As suas considerações finais, Luiz Carlos, por favor. As minhas considerações finais são, além de tudo que você falou, Denise, muito bem pontuado. Nós precisamos trabalhar com segurança, cada um de nós, seja a empresa no papel de empresa, seja a pessoa física, como trabalhador, como executivo, como dono da empresa, fazer o máximo pela segurança do próximo. Agora, nós estamos numa crise muito diferente do que a gente tem habituado a passar. O brasileiro já passou por diversas crises, inúmeras, várias crises. Mas essa é uma crise diferente, é uma crise que afeta o mundo inteiro, uma crise sanitária, e todos estão juntos no mesmo desafio. Bom, sendo uma crise dessa proporção, uma crise muito rápida, muito aguda, muito específica, é importante que a gente tenha um elemento que normalmente fica um pouco afastado no dia a dia, no tratamento de crises, que é a humanização dos nossos relacionamentos. Nós temos que olhar nosso fornecedor, olhar o nosso cliente com um pouco mais de carinho, com um viés um pouco diferente do que a gente estava habituado. É importante nesse momento a gente ter um canal de comunicação muito aberto, muito amplo, muito honesto com os nossos funcionários. É muito importante esse mesmo canal de comunicação com os nossos clientes e é muito importante o nosso fornecedor. O que nós podemos fazer para que o nosso cliente, o nosso fornecedor, o nosso colaborador consiga passar por essa crise vai beneficiar não somente toda a cadeia de valor, mas a minha empresa. Então, acho que essa minha consideração final é nesse sentido. Trabalhemos com um componente humano mais acentuado do que geralmente a gente faz no nosso dia a dia. É um momento importante de nós darmos uma contribuição. Nós precisamos ajudar não só a nossa empresa, não só o nosso funcionário, mas o funcionário e a empresa do lado. Até mesmo o nosso concorrente, é importante que a gente olhe para esse concorrente, não como concorrente direto nesse momento, mas como uma empresa que precisa sobreviver. Eu acho que esse é o meu desejo hoje, que todos nós trabalhemos com segurança e pensando um pouquinho no nosso próximo, porque é importante nesse momento para toda a economia.
Com certeza, Luiz. É isso, Denise. Muito obrigada, Luiz, pela sua participação. Bom dia, boa semana e cuide-se. Muito obrigado igualmente. Até mais. Luiz Carlos de Souza, consultor empresarial, empresário sócio na empresa Tática, que oferece uma série de produtos diversificados, presta serviços de auditoria externa e interna, impostos, consultoria e assessoria empresarial, treinamentos, tecnologia e também mapeamento de riscos. Planejamento de enfrentamento à crise foi o tópico dessa conversa, então, com Luiz Carlos de Souza. E nunca, gente, as empresas e pessoas precisam se reinventar mais do que nunca, com certeza, nesse momento que estamos vivendo. Mais do que nunca, então, esse novo comportamento para empresários e para a população como um todo, no caso aqui, patrões e empregados.